O final do mês de maio foi encerrado com um grande ato anticorrupção no Salão Nobre da Glesp. Renomados representantes da sociedade brasileira estiveram presentes em uma solenidade que marcou o início de grandes mudanças para o país. A importância desse evento é juntar as pessoas interessadas nessa missão dura, difícil, de combate à corrupção no Brasil. Mostrar que a corrupção ela não é apenas um problema em si, ela é gerada no Brasil por uma falha estrutural do Estado brasileiro. Temos que mudar esse modelo de Estado brasileiro para que tenhamos condição efetiva de ter um país honesto, com eficiência, com capitalismo de verdade, com empreendedorismo e valorização das pessoas honestas. É isso que a gente precisa e esse seminário abre caminho para isso, trabalhando pessoas do judiciário, do legislativo e de outros campos de organizações sociais. O desembargador Laércio Laurelli abriu o evento falando sobre como se constituiu a sociedade brasileira. Porque somos todos negros. Negros oriundos de uma mulher. Torno a dizer, graças à ordem divina. Porque se não fosse a ordem divina, aqui na nossa ordem, representada pelo grande universo, pelo grande arquiteto do universo, não haveria essa evolução como houve. Então os princípios todos estão ali, na raça humana negra, torno a dizer. A diferenciação entre nós está na cor negra, na cor amarela, na cor branca e na cor vermelha. Porque aquelas clãs saíram da Tanzânia ou da Etiópia e foram para todos os lugares desse planeta para, vamos dizer assim, colonizar. Daí, então, a diversificação das cores. Até eu dizia aqui ao meu querido irmão Jorge Serrão, eu tenho uma tese e tenho certeza absoluta que a minha cabeça estará a prêmio por muitos intelectuais do meu país, mas não importa. Não existe o crime de racismo. Por que racismo? Se somos todos iguais, oriundos de um negro, de uma negra. Somos negros. Então não há racismo. Há sim preconceito, discriminação, óbvio. Mas somos todos iguais. Então dentro dessa igualdade que nós somos aqui reunidos, como todos iguais, para clamar por um ponto importantíssimo, que é a nossa pátria. Nós sabemos o que é a corrupção, mas nós temos que discutir mais do que isso, mais do que os acontecimentos atuais. Autoridades políticas, militares e nomes influentes na mídia discursaram sobre a lei anticorrupção, impeachment, intervenção constitucional e até mesmo golpe militar. Eu tenho uma visão diferente no tratamento da questão corrupção. Eu digo o seguinte, nós não temos que remendar o que já está arrombado, nós temos que adotar medidas preventivas. Não adianta nós ficarmos discutindo se o crime tem que ser hediondo, se a prisão tem que ser regime fechado, se a pena tem que ser elevada, etc. Eu acho que nós temos que discutir medidas preventivas, ou seja, quais são os mecanismos, quais são as instituições que podem atuar no sentido de evitar a prática desses desvios contra a administração. Grande questão que uma eventual instauração de impeachment contra um presidente da República, qualquer que seja ele, evidentemente que desafiará contestações, inúmeras no Poder Judiciário, no próprio Supremo Tribunal Federal. E é nesse momento aí, não obstante o impeachment em si ser um processo de julgamento político, é que a Justiça verificará se há alguma ilegalidade, se há algum abuso, se foi protelado algum direito de defesa, de contraditório, que se diz, Mas a Justiça apenas intervém nesses aspectos formais, porque o conteúdo, como a gente diz no direito, o mérito da acusação em si,
É um julgamento todo ele político e, nesse sentido, então, havendo um processo de impeachment, a mobilização social, como aconteceu no caso do presidente Collor, é que influencia muito os juízes, que na verdade são os senhores senadores. Nessa parte constitucional nós temos leis bastante claras a respeito. Nós precisamos ter mais ênfase na execução dessas leis para que assim nós possamos dar mais segurança ao nosso povo, também mais esperança, que é o que falta muito hoje, em função dos desmandos ocorridos nos últimos anos no nosso país. Não existe na Constituição algo que fale em intervenção militar. Então, qualquer intervenção que seja a revelia da Constituição pode ser chamada de golpe, pode ser chamada de intervenção. Acho que é mais uma diferença semântica para uma coisa semelhante. Uma intervenção dos militares para mudar o governo. Nós estamos vivendo um regime democrático e, nesse regime, se existem coisas erradas, existem insatisfações, tem meios legais para se fazer a mudança de governo, se for o caso, sem uma intervenção. Uma tarde que com certeza será o início para grandes mudanças. Uma reunião que marca a luta de um grupo de homens focados na justiça e no bem comum para todo o Brasil. Seria interessante colocar aqui um pensamento já de Duque de Caxias. Não é? Eu não quero que você vá comigo peito a peito, mas quero você ombro a ombro. Então eu digo a você que está nos assistindo, vamos colocar em prática esse grande exemplo de Duque de Caxias. Não peito a peito, porque a violência não permitimos, mas ombro a ombro para conquistar esse grande mérito. Corrupção nunca mais. O Brasil tem jeito sim.